A Jesus nosso Senhor, toda honra e toda glória. Amigos, olha, chegamos aqui para a mensagem do capítulo 13, hoje o 13º dia da nossa campanha. E Êxodo capítulo 13, irmãos, tem muitas revelações. O capítulo ele é muito rico em mensagens de Deus para a nossa vida. Tem muita coisa que nós podemos aprender aqui. De quando o povo do Senhor ele sai do Egito e começa a entrar no caminho da libertação. Mas eu quero falar com vocês apenas duas coisas simples que estão no começo do capítulo. Como eu disse, são muitas revelações. Leia o capítulo todo, medite, porque Deus vai falar com você. Mas no verso 2 e no verso 3, há duas coisas que eu quero chamar a sua atenção. No verso 2, o Senhor Deus fala ao povo de Israel através de Moisés o seguinte: santifica-me todo primogênito que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. A primeira orientação quando o povo sai do Egito, que Deus fala através de Moisés: a partir de hoje, todo primogênito será meu. Os animais que nascessem desse sua cria, a primeira cria, seria oferta ao Senhor. O primeiro filho, ele não seria sacrificado certamente, mas seria dedicado a Deus, para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Irmão, nós há muito tempo temos esquecido a importância do significado da primícia. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente tem um costume bonito, né? Na festinha de aniversário, a gente canta o parabéns, o aniversariante corta o bolo. E então ele dá o primeiro pedaço de bolo a alguém que para ele é importante, alguém que ele quer honrar. Irmão, nós temos que aprender a honrar a Deus. O primeiro pedaço tem que ser dele. Porque na verdade nós temos que entender que aquele primeiro pedaço ele representa toda a nossa vida. Quando eu dei minha vida para Jesus, irmão, eu não dei só uma parte, eu dei tudo para Ele. Não há nada na minha vida que não pertença ao Senhor. Tudo que é meu é dele. Existem pessoas que têm um lugar especial no meu coração, mas a minha vida pertence a Jesus. Então, quando eu levanto pela manhã, eu quero que Ele seja o primeiro pensamento. Tinha um louvor que eu gostava muito que dizia isso, que de manhã seja o primeiro pensamento, a luz na minha janela. Talvez quando você levanta pela manhã, a primeira coisa que você faz é mexer no celular. Você não levanta de manhã e dá bom dia para Jesus, dá bom dia para o Espírito Santo. Jesus não é a primeira pessoa em que pensamos. Assim como Ele não é a última pessoa que você pensa quando você vai dormir. Talvez você tenha ido à noite dormir pensando em tanta coisa errada, ou em coisas fúteis, tenha dormido triste. Está na hora de você falar com Deus e dormir falando com Deus. O meu último boa noite, minhas últimas palavras, meu último suspiro seja para Jesus. E quando nós pensamos na primícia é isso. Nós damos a Ele a primeira parte porque lembramos que Ele é dono de tudo. A Bíblia fala de uma história muito famosa de dois irmãos, isso em Gênesis capítulo 4. Vocês conhecem muito bem, Caim e Abel. Caim trouxe uma oferta ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele trouxe ao cabo de dias, depois de alguns dias. E Abel trouxe dos primogênitos e da sua gordura. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Já vi muitas explicações sobre isso, mas o meu entendimento é bem simples. Talvez Caim trouxe até uma boa oferta, mas a Bíblia diz que ele trouxe ao cabo de dias, ou seja, depois de alguns dias. Ele usou primeiro, ele deu para Deus a sobra. Já Abel deu para Deus a primícia, o primogênito. Nunca se esqueça, irmão, primeiro tem que ser para Deus, senão Deus não aceita. Tudo no meu coração, em primeiro lugar eu tenho que pensar em como eu vou agradar a Deus, em como eu vou honrar a Deus. Aí o verso de número 3 diz: E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto não comereis pão levedado. Durante a Páscoa em Israel, eles não comem nada com fermento. O pão é um pão sem fermento, é um pão que não pode ser levedado. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus adverte os discípulos a terem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. No caso dos discípulos, até a dúvida foi chamada de fermento.
porque eles estavam preocupados em como eles iriam comer pão, e Jesus lembra a eles que ele já tinha multiplicado o pão 2 vezes, que eles não tinham que se preocupar. Talvez, irmão, nós estamos cheios do fermento dos fariseus. Nós vivemos uma vida religiosa, mas não uma vida de fé, de quem confia em Deus. Os fariseus estavam lá chateando Jesus, pedindo um sinal do céu, e Jesus disse: eu não vou dar sinal do céu, porque todo dia eu dou sinal para vocês. O que mais falta para vocês crerem em mim? Irmão, Deus já te deu tantas provas de que você pode confiar nele. Por que mais você vai temer? Por que você continua duvidando? Não temas, crê somente. Tira o fermento da dúvida da sua vida, o fermento do medo, mas tira o fermento da hipocrisia também, do pecado, seja o que for. Tenha uma vida limpa. Amém? Eu oro para que você que vai receber essa palavra seja fortalecido e abençoado em nome de Jesus. Amém.